Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Eclésia. E realmente é com muita alegria que nós queremos voltar à sua casa a participar realmente da sua história, da sua vida cristã e de tudo isso que realmente faz parte da nossa vida, que é essa experiência de Deus neste ano mariano. Talvez você esteja estranhando realmente aqui um pouco, né, esse momento, porque nós ficamos realmente um tempo sem fazer esse programa ao vivo e ainda vamos continuar um pouquinho de tempo sem o programa ao vivo, né, devido a algumas questões que ainda não podemos voltar ao programa aqui ao vivo com você, mas queremos realmente levar programas inéditos até a sua casa e que serão gravados neste momento, para que realmente você possa ter até você essa beleza do ser igreja, essa beleza deste ano mariano que tanta graça tem trazido até a nossa vida. Hoje, por exemplo, dia 22, em que estamos gravando este programa, nós temos aí esse dia de Santa Rita de Cássia. Essa que foi uma mulher que tanto lutou para que a sua família pudesse realmente ser de Deus, tanto intercedeu e como intercessora da família, hoje nós vamos estar tratando justamente desse tema da família. Esse tema que vai ser trazido por um casal muito querido, lá da paróquia de Santana e São Joaquim, e que vem aqui falar para nós, que é a Carmen Lúcia e o Paulo Roberto, que ninguém conhece como Paulo Roberto, né, que é o Tim, certo? Então, boa noite, tia Carmen, né, também com muito carinho conhecida, né? Verônica, boa noite a todos. Queremos, assim, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, a Verônica, que nos convidou também, o Alexandre, e, assim, dizer que é muita alegria que a gente quer começar a iniciar, né, toda essa nova história do programa Eclésia, participando, falando sobre família, dando o nosso testemunho naquilo que for possível. Isso, muito obrigada, tá, tia Carmen? Eu sei que, né, vou chamar de tia Carmen, porque acho que eu não vou saber falar Carmen, né? Então, assim, é com muita alegria realmente que nós recebemos vocês aqui. Tim, muito obrigada também pelo seu sim, por estar aqui nessa noite, viu? De nada, Verônica, boa noite também. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E queria agradecer a Deus também por mais essa oportunidade de dar o nosso testemunho de família. E espero que o nosso testemunho ajude muitas famílias também que estão assistindo esse programa. Muito bem, e assim, a gente daqui a pouquinho já vai entrar nessa entrevista, né? Falar desse ano mariano, falar sobre a família nesse ano mariano. E a gente quer realmente, assim, com vocês, né, que trazem tantos anos, né, dessa experiência de família, e que a gente quer realmente, assim, levar todo esse carinho, toda essa beleza do que é o matrimônio, né, cristão, de toda essa beleza desse gerar vida, né, não só na vida de vocês, mas na vida de tantas pessoas que já passaram pela vida de vocês e com a vida de vocês foram tocadas, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar para poder prosseguir nessa entrevista, né? E agora a gente para o nosso Eclésia Diocesana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi, continuazione di quello di domenica scorsa, ci riporta a quel momento commovente e drammatico che è l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. L'Evangelista Giovanni raccoglie dalla bocca e dal cuore del Signore i suoi ultimi insegnamenti, prima della passione e della morte. Gesù promette ai suoi amici, in quel momento triste e buio, che dopo di lui riceveranno un altro Paraclito, cioè questa parola significa un altro avvocato, un altro difensore, un altro consolatore, lo spirito della verità. E aggiunge: non vi lascerò orfani, verrò da voi. Queste parole trasmettono la gioia
di una nuova venuta di Cristo. Egli, risorto e glorificato, dimora nel Padre e al tempo stesso viene a noi nello Spirito Santo. E in questa sua nuova venuta si rivela la nostra unione con Lui e con il Padre. Voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Meditando queste parole di Gesù, noi oggi percepiamo con senso di fede di essere il popolo di Dio in comunione col Padre, con Gesù e mediante lo Spirito Santo. In questo mistero di comunione la Chiesa trova la fonte inesauribile della propria missione, che si realizza mediante l'amore. Gesù dice nel Vangelo di oggi: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. È l'amore che ci introduce nella conoscenza di Gesù grazie all'azione di questo avvocato che Gesù ha inviato, cioè lo Spirito Santo. L'amore a Dio e al prossimo è il più grande comandamento del Vangelo. Il Signore oggi ci chiama a corrispondere generosamente alla chiamata evangelica dell'amore, ponendo Dio al centro della nostra vita e dedicandoci al servizio dei fratelli, specialmente i più bisognosi di sostegno e di consolazione. Se c'è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una comunità cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene sull'esempio del Signore e con la sua grazia. A volte i contrasti, l'orgoglio, le invidie, le divisioni lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani dovrebbe vivere nella carità di Cristo e invece è proprio lì che il maligno ci mette lo zampino e noi a volte ci lasciamo ingannare. E chi ne fa le spese sono le persone spiritualmente più deboli. Quanti di loro, e voi conoscete alcuni, quanti di loro si sono allontanate perché non si sono sentite accolte, perché non si sono sentite capite, perché non si sono sentite amate. Quante persone si sono allontanate, per esempio, da qualche parrocchia o comunità per l'ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato acquisito una volta per tutti. Ogni giorno si deve rincominciare, ci si deve esercitare perché il nostro amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi maturo e purificato da quei limiti o peccati che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno
si deve imparare l'arte di amare. Ma sentite questo, ogni giorno si deve imparare l'arte di amare. Ogni giorno si deve seguire con pazienza la scuola di Cristo. Ogni giorno si deve perdonare e guardare Gesù. E questo con l'aiuto di questo avvocato, di questo consolatore che Gesù ci ha inviato, che è lo Spirito Santo. La Vergine Maria, perfetta discepola del suo Figlio e il Signore, ci aiuti ad essere sempre più docili al Paraclito, lo Spirito di verità, per imparare ogni giorno ad amarci come Gesù ci ha amato. Então, nós voltamos aqui com a nossa entrevista. Você que deve estar, de repente, ligou o seu televisor agora, está pensando, né, qual é o mesmo seu computador agora, né, através da internet, assistindo o nosso programa Eclésia. Nós queremos, então, falar sobre esse tema de hoje, né? Nesse ano mariano, nós queremos assim enfatizar de várias maneiras como Maria na vida da igreja, na vida da família, na vida de cada vocação, tem sido realmente essa presença que tem sustentado as vocações. E hoje nós estamos aqui com a vocação de família, né? Com a vocação matrimonial, com a presença da Carmen Lúcia e do Paulo Roberto, o Tim, né? Que são lá da paróquia de Santana e São Joaquim e que vão falar então para nós nessa noite. Então, queria assim que vocês começassem falando um pouquinho desse encontro, né? Porque uma família ela começa num encontro, não é isso? Então, como é que começou a história de vocês? Quem vai começar falando aí, né, sobre essa história de amor, né, que começou quando? Começou praticamente quase 50 anos atrás, né? Nós temos... O nosso primeiro encontro foi num baile, no Bogari Clube. Ela tinha 15 anos, eu 17. Mas o pai não deixava namorar, porque era muito nova. Eu respeitei, né? E depois de 2 anos a gente voltou a se encontrar. E começamos a namorar. Namoramos 8 anos. Depois nos casamos. Casamos em 75. Né? E para mim foi... Deus colocou uma obra-prima na minha vida. Sim, que ela me mostrou a importância de Deus na minha vida. Que eu não tinha caminhada nenhuma de igreja. Sim. E ela foi aos poucos me introduzindo na igreja, com muita paciência, muita oração, né? Então, por isso que eu agradeço a Deus todo dia e a Nossa Senhora pela esposa que Ele me deu. E é bonito, né, Tim? Você fala aí desses 42 anos de casados, não é isso? 42. E desses 8 anos de namoro, ou seja, realmente são 50 anos. 50 anos juntos, né? Então, e sendo que foram 2 anos de espera, e falar sobre isso é bem interessante nos dias de hoje, em que tudo é imediato. Né? Verdade, eu queria assim, até que você falasse um pouco disso, né? Eu acho que é interessante porque levar isso também para os nossos jovens, para as nossas famílias, né? Porque hoje a gente parece que essa espera ela é inconcebível, mas o amor espera, não espera? O amor espera, tanto espera, não é? Que hoje nós estamos com esses anos todos de casados, mas eu respeitei o pedido dela e do pai dela e da mãe dela. Sim. Meu pai não quer que eu namore agora, com 15 anos. Mas não tenho, vou te respeitar. Não que eu não namorei outras meninas nesses 2 anos, mas era só de brincadeira, que o meu amor mesmo era para ela. Sim. Eu tocava na noite também, sempre toquei na noite quando eu era solteiro, né? Mas depois desses 2 anos que a gente se encontrou outra vez, foi até num baile outra vez, eu falei com ela, e agora? Teu pai deixa eu te namorar? Agora deixa. Aí eu não tinha compromisso com ninguém. Fui lá na casa dela, pedi permissão ao pai se eu poderia namorar ela. Sim. E ele permitiu. Também exigiu, né? Quarta, sábado e domingo, só. Oh.
É isso aí, né? Com limites. Respeitei também, né? Claro. Hoje em dia, né, é bem que nem você falou, é bem diferente, né? Claro. Eu espero que esse nosso exemplo sirva para o mais jovem, Sim. sirva para o mais jovem. Porque eu não enjoei da Carmen, que eu vi ela poucos dias por semana, só sábado e domingo às vezes. Então aquilo foi amadurecendo mais o meu amor para ela. É verdade. Né? E nós nos casamos na hora que Deus achou que tinha que ser. Primeiro nós tivemos que namorar 8 anos. Sim. Que eu tive que acertar muitas coisas na minha vida ainda para poder casar com ela. Claro. É isso. E ela foi me ajudando a consertar. Quando eu casei, foi para casar e cumprir aquilo que eu prometi no altar perante Deus e a comunidade que estava ali. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Amém. É isso, né? Então foi o que aconteceu. É verdade, né? Estamos aí com esse sorriso lindo. Né? É verdade. E às vezes a pessoa, quem está nos assistindo, né, vai falar assim, mas como é que... Mas é assim mesmo, né? Quem convive com Tia e Carmen sabe que é assim mesmo. Ele elogiando ela o tempo todo, ela sem graça o tempo todo, de ser elogiada, né? E essa beleza, né? Desse testemunho, né? Desse carinho, né? Desse cuidado realmente de um com o outro o tempo todo. Tia Carmen, né? Fala para nós um pouco, né? Desses 8 anos de namoro e depois desses 42 anos de casada, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós dessa experiência também. Então, né, esses 8 anos de namoro, a gente sempre fala isso, foi necessário que acontecesse. Por quê? Era de uma realidade completamente diferente, né? Eu criada praticamente dentro da igreja, e ele, igual ele falou, com um ritmo de vida completamente fora. E se não fossem acertadas as arestas nesses 8 anos, a gente acho que nem teria nem conseguido casar, ou se casasse, não ficaria muito tempo junto, porque ia ter choque, né? Então, sofri muito, porque foram 8 anos de luta, porque, né, a gente dobrava muito o meu joelho no chão, para que Deus ajudasse, né, a colocar no caminho dele. Mas Deus tinha o plano, não é? E o plano dele, ele falava, tem que ser por aí, vamos corrigir, vamos consertar. E não me arrependo, em momento algum, sabe? Acho que se tivesse novamente faria, porque a gente sente que, por mais diferenças que existiam, o essencial havia, né? Além do amor, aquela cumplicidade, né? Nós sempre fomos muito cúmplices um com o outro, igual você falou, ele sempre buscando fazer tudo para mim, né? E eu, às vezes escorregava um pouco, né? O meu temperamento meio explosivo às vezes, mas ele sempre muito presente. Então, agradeço a Deus. Foram 8 anos necessários. Às vezes a gente fala, pô, namorou 8 anos, sim, não me arrependo. Tudo tem o tempo de Deus. E o início da vida de casados, que você comentou, né? É claro também que foi necessário muito tempo de adaptação, né, o relacionamento a 2, que sempre não é fácil, a gente tem que morrer para a gente mesmo em muitas coisas, muita coisa eu tive que parar, né, a minha realidade de vida, para esperar que ele chegasse junto, por toda a realidade do que ele tinha vivido, do que ele passava. E uma coisa que foi muito importante para nós foi quando nós fizemos o encontro de casais com Cristo. Nós tínhamos 13 anos de casados. Os filhos eram pequenininhos, né? A Raquel tinha 3 anos e o Rodrigo 2. Não minto, o Rodrigo tinha meses, eram muito pequenos. Mas foi assim a porta, né, inicial para a gente, para que a gente pudesse, através do encontro, entrar mesmo, né, naquilo que Deus tinha preparado para nós. E ali a gente foi aprendendo muita coisa, aprendendo a dialogar mais, aprendendo a morrer cada vez mais, igual comentei com você. Eu sempre busquei, com toda a realidade do encontro, caminhar com ele e, de repente, ajudar a ele vir até na minha frente, se preciso fosse, para conseguir a gente viver tudo aquilo que Deus tinha planejado. Não me arrependo também, porque eu cresci com ele e sei que ele também cresceu comigo. Crescemos juntos, não é? Os filhos foram, assim, o complemento
desse nosso amor, são ainda filhos e netos, né? E mais a família toda, né? Eu assim, agradeço muito a Deus, muito mesmo, por Ele ter me dado ele de presente, porque o Tim não foi só meu esposo, nem pai dos meus filhos, ele foi filho dos meus pais, né? Irmão da minha irmã. A gente sempre teve assim, um relacionamento muito bom. Os nossos pais, muitas vezes, ficavam contra mim a favor dele, né? E era assim, um amor mesmo, que se conseguiu viver bem, mesmo tendo que passar a morar juntos, porque quando nós estávamos construindo nossa casa, nós fomos morar com os nossos pais. E em momento algum se interferiu, pelo contrário, porque a gente conseguia respeitá-los e eles nos respeitarem também. Quando se tinha algum problema, alguma situação que era para ser resolvida entre nós, nós iríamos para o nosso quarto. E lá a gente resolvia as nossas realidades, eles também, enfim, né? A gente tem só muito que agradecer. Luta tem muita, né? Foi acontecendo, uma realidade atrás da outra, Deus sabe, mas nada nos tira essa alegria. É verdade, né? E a gente sabe que na família a gente passa, como vocês diziam, né? Muitas renúncias, muitas lutas, muitas coisas para que realmente, né, possam ser esse lar de Nazaré, como foi com José, com Maria, né, com Jesus, né? Foi sempre muita luta, né, também para que pudesse ter aquele lar, alcançar tudo que era o sonho de Deus. E depois, né, já de filhos, né, já casados, netos, né, e todo esse trajeto, uma visita muito forte da cruz, através, né, também das enfermidades que começaram a surgir, né? E uma coisa assim que eu achei muito interessante, que o Tim já logo no início ele falava, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, né? E realmente assim, acho que nesses últimos anos, né, muitos desafios através também da vivência das enfermidades, né? Às vezes de um, às vezes de outro, não é? E sempre nessa luta. Tim, fala um pouquinho para a gente dessa luta, né? Como é que tem sido essa experiência de Deus, né? Através de Nossa Senhora também, nas lutas contra ou com as enfermidades, né? Com certeza. Se não fosse Deus, Nossa Senhora na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui hoje, né? Que eu, há 8 anos atrás, paralisou os 2 rins, né? Faço hemodiálise há 8 anos, né? Mas sempre com muita força no meu coração, com a presença de Deus, de Nossa Senhora. Sempre, sempre. Sempre pedindo a ela que me dê força para enfrentar. Fiquei doente por minha culpa, porque eu não me cuidei. Nunca culpei Deus por causa disso. Se eu estou do jeito que eu estou, foi porque eu não me cuidei. Eu não fazia um exame, eu fumei 40 anos. Tudo colaborou para isso. Se eu estivesse fazendo exames contínuos, né? Mas essa foi a cruz que Deus permitiu na minha vida. Ele permitiu. E eu carrego com muita alegria, Verônica. Com muita alegria. Você me conhece, todo mundo. Eu estou sempre alegre. Eu não sou uma pessoa triste, né? Quer dizer, então, essa doença me jogou mais ainda para o colo de Nossa Senhora. De Deus. E Deus. Mas me jogou completamente. Eu tenho sentido muito forte a presença dela em minha vida. Muito forte. Nos textos que a gente reza todo dia, eu e ela. Nas orações que eu faço sozinho antes de deitar, sento na cama, vou fazer a minha oração. Fazendo hemodiálise, eu estou conversando com Nossa Senhora, pedindo a ela para me dar força para aguentar aquelas 4 horas na máquina. Quer dizer, então, a minha cruz é essa. Eu tenho que carregar com alegria. Eu tenho certeza que Deus me ajuda também a aliviar o meu peso um pouco. Ele sempre falou, eu te aliviarei. Então eu tenho certeza que Deus, Nossa Senhora, Santíssima Trindade me ajuda a carregar essa cruz. Sabe? Muito bem. Tia Carmen. Então, não é para a gente ficar bem? É claro. Não é? Essa alegria dele é contagiante.
É verdade. Para mim, principalmente. Não, ele não consegue, assim, ver coisas ruins. Não consegue. É só mesmo, graças a Deus, que assim ele se sustenta e me sustenta junto. Claro. É verdade, Sim. né? E diante, assim, dessa realidade, né? Que para ele, né, a questão da hemodiálise, né, para a senhora também o desafio também de algumas enfermidades que também foram surgindo aí no caminho, né, e de estar também ao mesmo tempo, né, os dois, um nesse apoio do outro, né. Essa presença de Nossa Senhora aí, né, queria que a senhora também falasse dessa realidade. Vamos ver se a gente consegue. Eu sempre pedi muito a Nossa Senhora que nos ajudasse a carregar essas cruzes que o filho dela estava permitindo que a gente vivesse. Está permitindo. E eu sinto muito a presença dela, porque toda vez que eu consigo e sinto realmente que estou juntinho dela, me vem muita paz no meu coração. Os problemas de saúde não são poucos, não é? E eu tenho um testemunho muito, muito bom, muito bonito que me aconteceu. Posso falar agora? Claro, vontade. Porque eu não tive só a situação do mal do câncer, né? Antes de eu ter câncer, eu tive e tenho queda de plaquetas, e essas quedas de plaquetas me prejudicam muito. Inclusive, foi uma graça que Nossa Senhora deu na minha cirurgia, que eu tive que tirar a mama, que as plaquetas ficaram comportadíssimas. Eu pedi a ela essa graça. A senhora segura, não deixa cair. Mas antes disso, quando apareceu o problema da plaqueta, as minhas plaquetas chegaram a 6.000. Quer dizer, era para eu estar tendo hemorragias uma atrás da outra, uma atrás da outra. E com a graça de Deus e a intercessão dela, não aconteceu, porque eu cheguei a pedir, eu tenho inclusive anotado no meu diário, né, que eu faço lá nas minhas orações, essa passagem. Eu pedi a Nossa Senhora para ela pedir ao filho dela que, por mais baixa que tivesse a plaqueta, ele podia fazer um milagre, ele podia fazer uma obra de mesmo daquele jeito não me deixar ter hemorragia, porque era a preocupação da minha médica, claro, e com toda certeza, maravilhosa médica que eu tenho. Mas, e ela me deu essa graça. A própria médica me dizia: Carmen, eu não consigo entender como que você, com 6.000 de plaquetas, não tem nada de hemorragia. Não tinha. O mínimo é 150.000. A minha chegou a 6.000. Sim. É a presença de Nossa Senhora o tempo inteiro me segurando no colo. Verdade. E agora também, né? É uma realidade de saúde que eu estou vivendo. E preciso muito que ela me alcance a graça, e eu sei que ela já está alcançando, de que o filho dela me capacite a acreditar cada vez mais e mais que ele é o Deus do impossível. Sim. Que ele é aquele que pode me capacitar a esperar sempre o melhor. Sim. Claro, ele tem os planos dele, né? E ela pode interceder, eu creio. E eu estou pedindo muito isso a ela. Eu rezo sempre a oração que a minha mãe me ensinou a rezar, que era aquela: lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria. Aquilo me conforta. E veja assim, né? Eu estou tendo o colo de mãe, que a minha mãe não está mais presente aqui, mas eu tenho o colo de Nossa Senhora. Sim. E ela que me acalenta, ela que me consola, né? Hoje eu tive que fazer um exame, que eu estava muito preocupada, porque eu não gosto desse negócio de ficar entrando, né, em tubos, não cheguei a isso, era outro tipo de exame. Mas fica realmente, é uma posição delicada, né, você ficar com um aparelho em cima de você. E o tempo inteiro que eu estava ali debaixo, eu estava rezando duas coisas: o terço bizantino e a ela. Nossa Senhora me segura no colo. Eu não posso abrir os olhos, me segura no colo, me segura no colo. Então, Verônica, é muito assim a presença de mãe mesmo, né? A presença de mãe que me ensina as coisas que eu tenho que fazer, que me corrige na hora que não está certo, que eu também tenho que aprender. E peço muito a ela que venha sempre me ajudar a ser a mãe que ela foi para os meus filhos. Porque, de repente, fale alguma coisa, né, de mim como mãe para eles. Então, eu peço: me ensina, Nossa Senhora. Eu quero ser o que a senhora foi.
Claro. Como a senhora é ela. O carinho que a senhora dava, né? Todo o afeto que a senhora dava. E uma coisa que eu aprendi com muitas pessoas amigas e que às vezes eu tinha muita dificuldade de falar, mas eu sei que ela falava para Jesus, eu te amo. Uhum. Como que eu aprendi a falar isso para os meus filhos, né? Dar carinho, beijar, abraçar, porque a gente foi criada naquele ritmo, né? Mamãe era muito presente, mas sempre foi muito assim restrita, não era muito de muito abraço, muito beijo. Mas eu não consegui deixar de fazer isso por eles, só que eu fazia muito pouco. E eu pedia muito isso a Nossa Senhora, me ensina a ser mãe como a senhora foi. Eu sei que ela fazia isso com Jesus, né? Ela carinhava, ela dava cola, ela dava abraço, beijo, e é o que eu estou buscando fazer, né? Sim. E assim, né? Quero e acredito que ela vai continuar intercedendo por mim, porque eu preciso de muita coragem dela. Uhum. E no outro dia eu estava fazendo essa minha oração do lembrai-vos, e a primeira coisa que eu pedi a ela foi uma frase que eu li que Santa Bernadette fazia, que ela pedia muito a Nossa Senhora que colocasse no coração dela as angústias e aflições de Santa Bernadette, e que desse a ela força e coragem para viver tudo aquilo que ela teria de viver. Sim. Então, eu sei que ela está me ajudando. É verdade. Muito. Com certeza, né? Verdade. Bom, e a gente está aqui, então, com a tia Carmen, com o Tim, que são da paróquia de Santana e São Joaquim, né? E a gente quer falar, bom, a gente focou bastante, na realidade, da vida de família, né? Dessa realidade, dessas vivências lindas que vocês têm com Nossa Senhora, né? Essa presença dela cotidiana, né? O terço rezado em família todos os dias, né? Toda essa busca mesmo de estar nas mãos dessa mãe. E é claro, né, que tudo isso faz com que vocês também queiram ser missionários, né? E com tudo isso, né, mesmo com algumas limitações físicas, como vocês traziam, né, essas questões da enfermidade, mas isso não parou esses dois missionários, não é isso? Então, fala um pouquinho da vida de vocês enquanto missionários, né? O que vocês servem também na paróquia, né? Tudo que vocês também hoje ainda realizam para servir a Deus, para essa missão, né? Enquanto apostolado também na vida de vocês, né? Tim? Bom, como a Carmen falou, nós fizemos o encontro de 75 e não paramos mais de trabalhar na nossa paróquia pelo encontro de casais. Deus nos botou também na nossa mão o EAC, primeiro EAC da paróquia, né, de Cascatinha. Ficamos 5 anos trabalhando com adolescentes, mostrando para eles a importância de Deus na vida deles. E também mostrando para eles o quanto eles são importantes para a família deles. E eles tinham que ser exemplo para trazer os pais para a igreja. A gente sempre falou para eles, vocês podem trazer seus pais para a igreja com testemunho de vocês, né? Fizemos o curso com o Padre Antônio, né? Curso bíblico, fizemos missão, curso de evangelização. Trabalhamos com a experiência de oração para casais na paróquia, desde 95, quando comprou a casa de formação. Hoje em dia a gente faz parte da equipe de liturgia da igreja. Só falta levar tudo para lá e dormir na igreja quase, né, Verônica? Mas é com muito amor. E a gente tem sentido a resposta de Deus na nossa vida, por esse nosso trabalho, que a gente não faz querendo ter vantagem, não. A gente faz por amor à obra, por amor à nossa paróquia. A gente quer testemunhar para os outros, para os outros casais, o quanto é importante trabalhar, fazer alguma coisa na sua paróquia. A messe é grande, os operários são poucos. Então, a gente, com o nosso testemunho, a gente procura não falar para os outros, olha, faz que a gente está fazendo é bom. O nosso trabalho, eu acho que os outros vendo, eu acho que eles falam, vale a pena, o Tinho e a Carmen estão tantos anos trabalhando aqui, eu acho que vale a pena. É bom. Eles estão sempre felizes, não é possível? Então vale a pena trabalhar na paróquia, ajudar o nosso pároco. Então eu acho que a nossa vida é essa. A gente não consegue dizer não a nossa paróquia e é onde precisam da gente. A gente não consegue dizer não, de dar o nosso testemunho de família.
É verdade. E esse é o trabalho que vocês fazem, especialmente, né, na paróquia. Mas quantas vezes, né? Palestras e outros lugares, né? Tia Carmen, fala um pouquinho também, né, sobre também essas outras missões aí que vão surgindo. Missões, onde Deus... É porque a gente sempre falou isso para Deus, né? Tanto eu quanto ele. Aonde o Senhor quiser. Leva onde o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, a gente está aqui prontos a fazer. E muitas vezes, quando pedem alguma coisa, né? Falam, vocês podem fazer isso assim, alguma colocação? A gente não consegue dizer não. Claro. Sabe? Por pior que seja a situação que se esteja passando, por pior que seja a dificuldade, a gente não consegue dizer não. Porque é com muita alegria que a gente faz. Nós, com todas as nossas limitações, a gente já não tem mais aquele vigor que se tinha, né, de sair, de ir para um lado e para o outro. Mas o que a gente vive na nossa igreja, na nossa paróquia, satisfaz tanto a gente. E quando você falou, de um modo geral, não importa, sabe? Como o Tim falou, quando a gente ficava no EAC, aqueles 5 anos, era todo sábado ali. Mas era com muita alegria. E hoje em dia, a gente continua isso. Sábado a gente foi fazer uma colocação no Rosário, e a gente até estava falando, né? Eu falei assim, Deus sabe qual é a missão que Ele tem para nós. Apesar de todas as limitações, Ele sabe. E a gente quer ir. Enquanto Ele precisar, nós vamos. Né? Com dificuldades, com lutas, nós vamos. Sim. E no outro dia, quando o Alexandre fez o convite, que a gente pudesse estar aqui, sábado, eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, Nossa Senhora. Eu falei, então não tem como negar. Não tem como negar, a gente não vai negar mesmo. E não vamos, Verônica. Enquanto a gente tiver força, nós vamos, sabe? É a nossa forma de, primeiro, por amor a Deus, que a gente sabe que é isso realmente que Ele quer, e segundo, porque nos faz muito bem. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês passam por tanto problema, mas estão sempre dispostos. Assim, com certeza. Ai de nós se a gente não tivesse essa força. Sabe? Em momento algum, Deus nos poupou ou vai poupar de dificuldade. Não. Claro. Não. Só que, ele, ao mesmo tempo, ele carrega a gente no colo. É impressionante o carinho, né, da nossa mãe, do próprio Deus, Divino Espírito Santo, meu Deus, como que nos ilumina e nos mostra o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar. Às vezes se prepara uma colocação, né? Vamos fazer uma colocação, a gente prepara, monta tudo na hora. A gente tem noção. Não fala nada daquilo que a gente escreveu. Sai outra realidade, porque, Senhor, a gente sempre antes nos colocamos em oração. O que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente fale? Se Ele concorda com o que está ali, vai. Se não, muda e sai, graças a Deus. Então, não negamos, né? Enquanto tiver vida e saúde, peço muito a Deus, Senhor, me dá força e coragem para viver o que o Senhor tem planejado para nós. Sim, né? Verdade. E vamos em frente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada aí pelo carinho, né? Por toda essa riqueza, né, de vida que vocês trazem, né, para nós. É muita alegria para a gente poder realmente levar essa beleza, né, do que é um lar de Nazaré. Hoje, talvez você, família, que está ouvindo, né, esse testemunho, e a gente sabe o quanto que realmente ser família nos dias de hoje é um grande desafio, mas um desafio que com Maria, pela força do Espírito Santo, é possível fazer com que Jesus possa realmente reinar em cada lar cristão, né? E que esse amor do Pai vai realmente fazendo com toda a diferença no meio de nós, né? Nós vamos parar um pouquinho aqui a nossa entrevista, né? E daqui a pouquinho, então, a gente volta para uma mensagem final, né? Para vocês deixarem uma mensagem final para o nosso povo, né? E agora, então, vamos ao nosso quadro Aconteceu. La pace di Dio è una pace reale, che va nella realtà della vita,
che non nega la vita. La vita è così. C'è la sofferenza, ci sono gli ammalati, c'è tante cose brutte, ci sono le guerre, ma quella pace da dentro che è un regalo non si perde, ma si va avanti portando la croce e la sofferenza. Una pace senza croce non è la pace di Gesù. È una pace che si può comprare. La possiamo fabbricare noi, ma non è duratura. Finisce. Ogni gara è una prova di equilibrio, di padronanza di sé, di osservanza delle regole. Chi col proprio comportamento sa dare prova di tutto ciò diventa un esempio per i suoi ammiratori. È quello che auguro ad ognuno di voi, di essere testimoni di lealtà, di onestà, di concordia e di umanità. Gesù non è uno che si adatta al mondo, tollerando che in esso perdurino la morte, la tristezza, l'odio, la distruzione morale delle persone. Il nostro Dio non è inerte, ma il nostro Dio, mi permetto la parola, è un sognatore. Sogna la trasformazione del mondo e l'ha realizzata nel mistero della resurrezione. Dominus Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ci sono altri amori, anche il mondo ci propone altri amori. L'amore al denaro, per esempio, l'amore alla vanità, pavoneggiarsi, l'amore all'orgoglio, l'amore al potere, anche facendo tante cose ingiuste per avere più potere. Sono altri amori, questi non sono di Gesù e non sono dal Padre. Lui ci chiede di rimanere nell'amore suo, che è l'amore del Padre. Pensiamo anche a questi altri amori che ci allontanano dall'amore di Gesù. E anche ci sono altre misure di amare. Amare a metà. Questo non è amare.
Una cosa è volere bene e un'altra cosa è amare. Ma sempre c'è stata quella gente che senza alcun incarico vanno a turbare la comunità cristiana con discorsi che sconvolgono le anime. E no, questo che ha detto quello è eretico, e quello non si può dire, quello no, la dottrina della Chiesa è questa, e sono fanatici di cose che non sono chiare, come questi fanatici che andavano lì seminando zizzania per dividere la comunità cristiana. E questo è il problema. Quando la dottrina della Chiesa, quella che viene dal Vangelo, quella che ispira lo Spirito Santo, perché Gesù ha detto lui ci insegnerà e vi farà ricordare quello che io ho insegnato. Quella dottrina diventa ideologia. E questo è il grande sbaglio di questa gente. Muito bem, então nós vamos chegando aqui ao final desse nosso programa Eclésia e, claro, né, depois de toda a riqueza desse testemunho, quero assim pedir a vocês, cada um deixe uma mensagem final, né, para aqueles que estão nos assistindo e não só, né, nessa noite, mas assim, tantas reprises, né? Muitas vezes as pessoas vão acessando, né, na internet e vão podendo novamente, né, ouvir essas mensagens. Então, queria, Tim, primeiro agradecer, né, a tua presença, agradecer mais uma vez, né, todo esse testemunho riquíssimo e deixa a tua mensagem então para o povo que está em casa. Bom, o que eu posso falar para o povo que está em casa? É que se entreguem de corpo e coração e alma nas mãos de Nossa Senhora e de Deus. Vale a pena trabalhar para o reino de Deus. A gente está passando por essa experiência há muitos anos já. Vocês sabem, com dificuldade de saúde, mas se a missão vem para a gente é porque Deus permite. Não é nada que vai atrapalhar. Ele vai estar sempre nos protegendo, nos orientando, e a gente chega à conclusão: quanto mais você se entrega ao trabalho de Deus, mais a sua família é abençoada. Não digam não. Trabalhem para a obra de Deus. Vale a pena. Amém. Muito obrigada, Tim. Obrigada mesmo. Obrigada, tia Carmen, mais uma vez, né, também. Deixa a sua mensagem final. Então, né, eu gostaria assim de deixar para vocês a certeza de que vale a pena estar no caminho de Deus. Vale a pena fazer aquilo que é da vontade de Deus. Muitas vezes fica difícil, a gente pensa, será que é? Né? A gente quer o nosso humano em primeiro lugar. Mas o humano não dá paz ao coração, não tranquiliza. Só Deus tranquiliza, só Deus dá paz, não é? Então, quanto mais a gente se entrega a Ele, mais essa paz vem, mas Ele também mais vai precisar da gente, né? Mais Ele vai precisar que a gente possa trabalhar pelo reino dEle, levar a palavra do Filho dEle aonde for necessário, o testemunho de que vale a pena a gente ser família, ter família, imitar a Sagrada Família de Nazaré, buscar viver como Nossa Senhora e São José, oferecendo colo, oferecendo amor a Jesus. Então, muito obrigado pela atenção, né, de todos, e que Deus, Nosso Senhor, possa abençoá-los e rezem por cada um de nós. Amém?
Amém, né? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você também que esteve conosco nessa noite, esteve conosco aí durante este programa Eclésia, e que cada vez mais também o seu sim a Deus por Maria possa realmente levar a sua vida, a sua família, o seu testemunho a muitas pessoas. E que realmente nesse ano mariano você possa se aproximar cada vez mais dessa mãe que tanto quer estar pertinho de você e de mim, de cada um de nós, para nos ensinar realmente a fazer tudo o que o Senhor nos disser. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Cuando miramos a África, vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y, sobre todo, un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso.